Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E bora lá, né? Vamos conversando aí. Eu acho que tem muita coisa para falar. Quero agradecer muita gente que, em alguns episódios para trás, estão deixando no YouTube o comentário dos assuntos que gostaria que eu falasse, deixasse minhas considerações aqui sobre isso. Eu falo que, por exemplo, a gente vem de uns episódios aí, né? Falei de conselho disciplinar, falei do livro selado de Mormon e tal. Eu venho falando de certas coisas, templo, né? E esses assuntos, eu quero dizer o seguinte. O Mormon Uma Ova Podcast, ele foi criado para que eu pudesse trazer as minhas análises, as minhas opiniões e as minhas percepções. Ah, mas quando você falou que os símbolos do templo vieram através da maçonaria, que José Smith foi lá, mas você não adentrou nesses assuntos, tal, da literatura. Aí se você quiser pesquisar, na descrição no YouTube tem uma porrada de informações ali que eu convido você a ler, tá? Mas aqui, esse podcast é as minhas opiniões, as minhas percepções que eu já sei. Pra mim, você pode discordar, você pode achar que não é. Eu vivi 4 décadas lá. Coisas que eu vi, presenciei, estava do lado ali, vi acontecer, eu fiquei sabendo porque vivi ali. Então, esse tempo me dá base para que eu fale a respeito de muitas vivências e opiniões do que acontece dentro da corporação Mormon, da Igreja Mormon. E as coisas que eu aprendi depois, que não me ensinaram lá dentro, eu consigo hoje mesclar as duas coisas. Hoje, com o conhecimento adquirido diferente do que é ensinado lá dentro, eu olho para lá agora com outra visão. Então eu consigo trazer as minhas percepções, às vezes até percepções de uma maneira inflamada, porque não é fácil você falar sobre essas coisas, saber que você se sujeitou a algumas coisas que você pensa, poxa, acho que eu não precisava passar por isso. E essas coisas causam um pouquinho de... Eu não vou falar a palavra raiva, porque as pessoas costumam falar muito, raiva, mas causa muita indignação o fato de que você vive lá dentro por muito tempo e depois você fala assim, poxa, não era por esse motivo, não é verdade isso, tal. Então isso aí machuca um pouco. Agora, eu já falei também que as pessoas que vêm criticar e que falam sempre, eu quero só deixar claro para vocês uma coisa, diariamente, agora, nesse momento, eu tô aqui fazendo essa gravação, se eu for lá no Instagram, diferente do horário que eu vi algumas horas atrás do Instagram. Se eu for lá olhar agora, eu sei que vai ter mais mensagens que chegaram lá no Mormon Uma Ova, xingando, criticando, mandando eu pro inferno, já tô com o diabo no corpo, não sei o que tem, vai falar mesmo. E eu sei que as pessoas falam, e se isso me atingisse, eu não tava aqui falando com vocês, então não ligo para isso. Eu sei que isso Quando eu fiz o primeiro episódio, falei assim, se um dia alguém parar para ouvir, eu já imaginava que pode ser que pessoas iriam falar isso mesmo, ter opiniões a respeito disso sobre mim, e eu não posso fazer nada quanto ao que as pessoas pensam, né? Eu posso entender o que eu estou falando, mas não sei como as pessoas estão vindo lá e vão captar. Elas podem captar da maneira que elas quiserem. Então aqui o podcast Mormon Uma Ova é para isso, é para trazer as minhas percepções de assuntos sérios. Então o episódio que eu fiz algum tempo atrás, qual assunto que você quer ouvir aqui no podcast? Alguma coisa assim é o título. Uns 4, 5 episódios para trás, dá uma olhada aí. No YouTube você pode comentar nos comentários lá o que você quer que eu fale. Então tem muita gente que está deixando assuntos lá e eu vou falar sobre todos aqueles assuntos, tá? Lógico, hoje, por exemplo, não estou pegando um assunto específico dali, mas falei muitos aí para trás aí. Falei de conselho disciplinar, templo e livro selado de Mormon, um monte de coisa aí, tá? E é isso. É engraçado, né? Porque falando sobre o livro selado de Mormon, só um adendo, né? Quando as pessoas falam, fala sobre o livro selado de Mormon, na verdade, é complicado falar e dar opinião sobre isso, porque eu vou ser sincero para você, tem alguém que comentou assim,
nesse episódio que eu falei sobre o livro selado de Mórmon, alguém falou que deve ser um adepto a isso, né? Que falou assim, que você não entende sobre o livro selado, você não tem conhecimento. Eu quero que você saiba que comentou isso. Eu não tenho mesmo o conhecimento no que está nesse livro selado de Mórmon, e nem quero ter. A minha opinião é bem simples a respeito disso. Tudo que é atrelado ao livro de Mórmon, para mim, não faz sentido mais. Aí alguém comentou assim, não, mas não tem nada a ver com o livro de Mórmon. Peraí, o projeto do livro de Mórmon selado, a gente já viu. As partes seladas, que foram tal, a gente já viu. Que tem a base de ligação do livro de Mórmon. Então, se o livro de Mórmon, para mim, hoje, não tem mais efeito como verdade, para mim ele é um livro de contos, e a gente já falou de plágio, tá? A visão dos hebreus, a gente já falou um monte de coisa sobre isso. Aí vem alguma coisa ligada ao livro de Mórmon, para mim eu não preciso nem saber. Eu não preciso nem saber, eu vou ler. Eu não vou ler, não quero ler. Sabe? Então não vou ler esse tal do livro selado aí. Teve pessoas que no Facebook já me mandaram isso, sabe? Olha, dá uma lida, eu não vou ler, desculpa. Pô, eu li o livro de Mórmon, sei lá, dezenas de vezes. Vou ler agora um adendo a ele que para mim não faz mais sentido. Algo que vem ligado, não tem nada, para mim não funciona, tá? Para mim não funciona. E eu acho o seguinte, né? Comente à vontade, você quer chegar aqui e falar, não é assim do jeito que você tá falando, não tem problema nenhum. Vá no YouTube e comente. Você tá no Spotify e quer deixar um recado, não é do jeito que você falou, não. Beleza, vai lá, deixa lá. As pessoas também vão ver seus comentários e às vezes elas podem também concordar com você ou não, tá? As outras pessoas, muitas pessoas que estão nessa corrente do bem comigo, sabe? E é isso. Teve uma pessoa que fez um comentário também. Essa pessoa foi legal, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que vai ser engraçado, né? A pessoa deu uma ideia de um projeto pra fazer aqui no podcast. Aí, vamos dar risada junto aqui, né? Mas vai que vira verdade, né? Tem uma pessoa lá, ela falou assim, não fala meu nome não, se você falar disso. Eu falei, pode deixar, então eu não vou falar seu nome. Mas não é nenhum problema, né? Mas como ela pediu... A pessoa falou assim, você às vezes usa que é uma locomotiva em alta velocidade, né? Que não tem parada, né? Um slogan aqui do podcast. Os assuntos aqui são como uma locomotiva em alta velocidade que não tem parada, né? Aí a pessoa falou assim, por que você não dá um certificado? Olha as ideias, né? Por que você não dá um certificado para todo mundo que ouve você... dizendo que faz parte da locomotiva em alta velocidade Mórmon Ova. Aí eu fiquei pensando a ideia é tão meio doidona, né? Mas que eu agradeço, viu? Você que foi de coração que você deixou. A ideia é tão loucona que eu fiquei pensando a respeito disso. Eu falei assim, poxa, é verdade, né? Às vezes a gente até concorda na cabeça com esse assunto, mas é verdade, né? Por que não, né? Todo mundo que for, por exemplo, inscrito, que é difícil, tem muita gente no Spotify que não vem comentar, que não sabe, né? Mas, por exemplo, quem é inscrito no YouTube, por exemplo, você que está inscrito aqui e faz parte dessa corrente, você vai receber um certificado, como é que ele falou? Certificado que faz parte da locomotiva em alta velocidade que não tem parada do Mórmon Ova Podcast. Eu achei tão engraçada essa ideia, porque eu nunca vi algo parecido. E não tenho como fazer isso, né? Às vezes até brinco quando eu faço podcast grande, falo, você merece um troféu, né? Mas sei lá, né? Eu fiquei pensando depois dessa tarde a respeito disso, tô gravando à noite, tá? Não sei que hora que você tá ouvindo. E eu fiquei pensando essa tarde a respeito disso, eu falei assim, caramba, né? Como é que... Se eu quisesse levar uma ideia dessa pra frente, como que eu daria um certificado de que você está fazendo parte da locomotiva em alta velocidade? Aí fiquei pensando. Eu falei, deve ter um jeito de colocar um link para a pessoa baixar. Eu crio ali, a pessoa tira daí. Aí se mandar foto, até coloco no Instagram. Cheguei a pensar, tá vendo? Comecei a viajar nessas ideias aí. Vai que rola, né? Se você acha louca e doida essa ideia, então desconsidera. Mas se você acha que é uma ideia bacana, seria legal ter algo pra gente imprimir ali na descrição, um linkzinho, que é um certificado. A gente imprime, põe nosso nome e eu deixo já uma assinaturazinha minha, né? E você do lado ali, um certificado de que você faz parte da locomotiva em alta velocidade.
Se você acha legal essa ideia, né, e depois quem imprimir, tirar foto segurando assim, eu ponho no Instagram do Mormon. Se você achar legal, né, dá pra pôr na comunidade. Não sei nem se tem a comunidade ainda no YouTube. Dá pra fazer postagem, nem acompanho ali. Mas sei lá, se você achou legal essa ideia, comenta aí. Vai ser muito difícil, né? Eu achei até legal a ideia, depois que eu fui matando um pouco, pensando sobre isso, tá? Mas obrigado você, um grande querido aí que mandou. Eu não lembro agora nem seu nome, mas você falou para não mencionar mesmo, então, mas agradeço você ter falado sobre isso lá no Instagram. É que eu não tô com o Instagram aberto, que senão falaria seu nome. Quer dizer, não falaria seu nome, mas eu iria lembrar, tá? Obrigado pela ideia, né? Tem gente que já me deram tantas ideias, uma vez, olha que loucura, né? Bacana isso aí. Teve uma pessoa uma vez que ele mandou um áudio, porque no Instagram nem eu sabia que dava pra mandar áudio ali, pessoal. Olha como eu sou tiozão. Aí teve uma pessoa que mandou ali e falou assim: olha, você podia fazer um jantar. Como é que ele falou? Você podia fazer um jantar em São Paulo do podcast, ou alguma coisa assim, tá? Tô parafraseando que eu não lembro palavra por palavra. Você podia fazer um jantar com todo mundo que é inscrito, ou ouve você no Spotify, para ir até em São Paulo, marcar um jantar e todo mundo vai lá confraternizar, ou você estende isso para os seus colegas do YouTube, né? E acho que ele está se referindo ao todo mundo ali, né? Como o Marcelo, a Sandra do Mormonismo Sem Censura, o Tom do Mistério do Mormonismo, o Isaac, a Vera. Eu vou esquecer nome, eu não gosto de começar a falar nomes que eu erro, as pessoas falam: você não falou o meu, desculpa se eu errei seu nome, tá? Se eu errei, na verdade não, se eu não mencionei, tá? Porque às vezes é um influenciador assim como a gente, não falou, então desculpa, tá? Mas eu sei que tem. Mas a ideia assim era essa: por que você não faz um jantar, estende aos outros, a outros colegas seus? A gente viaja nessas ideias, né? Porque é bacana pensar isso. Aí a gente acaba viajando, aí você fica pensando assim: pô, imagina, a gente cria um evento dos ex-mormons, aí vira tipo uma conferência, né? Uma conferência dos ex-mormons, imagina fazer isso aí? Aí a gente fica viajando, né? E eu fiquei pensando a respeito disso. Isso aí é tudo viagem da minha cabeça, né? Lógico, seria praticamente uma coisa impossível de fazer. Ou não, né? Vai saber também, né? Vai saber como é que é o futuro aí, o que a gente pode fazer. Mas eu fiquei pensando, tipo assim, imagina, o primeiro encontro dos ex-mormons da América, sei lá. Aí a gente faz São Paulo, vem todo mundo, imagina, vem Vânia, olha, é coisa da nossa cabeça, imagina, vem a Vânia, vem o Marcelo, a Sandra. Nossa, eu falei que eu não posso falar nome, que eu acabo esquecendo algum, e eles vão ficar tristes comigo, mas vou tentar falar o máximo aqui. Quem eu esquecer não é porque eu quis esquecer, tá? É a cabeça. Então imagina, um jantar, a gente marca um evento, primeiro encontro dos ex-mormons da América Latina. Imagina, Paulo do podcast, uma ova, Tom do Mistério do Mormonismo, Marcelo e a Sandra do Mormonismo Sem Censura, a Laís, o Isaac, a Vera, meu pai do céu, não deixa eu esquecer. Aí várias outras pessoas que fazem esse trabalho. Tem a Silvinha também, né, do podcast. E tem umas pessoas que fazem blogs também. Tem um rapaz bem legal que faz uns blogs legais. Tá vendo? Eu esqueço. Aí eu acabo esquecendo, tá? Mas todo mundo, imagina, é lógico, aí todo mundo se falaria e a gente faria um evento em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, sei lá, alguma capital chave. Desculpa o barulho do trânsito, tá? Mas imagina, vocês acham que isso aí viria pra frente um dia? Aí eu comecei a dar risada quando eu comecei a imaginar isso, dessa ideia que veio de alguém. E eu falei assim, pô, vai virar, é o que eu falei, né? Vai virar uma conferência não da igreja, mas dos ex-mormons. Eu falei, putz, aí começa a ter edição, né? Edições, cada 6 meses, uma conferência, cada uma, né? Ai, meu pai, mas eu gosto dessas ideias que as pessoas dão, sabe? Porque não que vai ser uma coisa que dá para executar, porque às vezes, nossa, tudo muito complicado. Talvez a ideia que pode vir para frente aqui é criar um certificado de que você faz parte da locomotiva, que igual eu falei, né? Se você gostar da ideia, você comenta no YouTube aí. Mas não pelas ideias que elas podem sair do papel, são ideias totalmente complicadas, fazer, por exemplo, um evento desse. Mas
Só da pessoa estar ali matutando, pensando na gente, poxa, que legal, todo mundo unido, tá vendo o teor de alguém chegar com uma ideia dessa? Então achei muito proveitoso, sabe? Eu acho legal. Se você quer dar ideia, as pessoas dão ideia pra caramba. Tem pessoas que falam assim, ó, cria um site que as pessoas possam colocar ideias ali e pode te dar inspiração para podcast e tal. Muita gente começou a falar a respeito disso. Teve outras pessoas que dão ideias também dos grupos de WhatsApp, muita gente fala, do Telegram, nem tem o Telegram, eu sei que é legal pra caramba, mas não tem. Sabe? E muitas tem um que entrou em contato comigo que queria criar um aplicativo. Podemos fazer um aplicativo e você faz isso dentro, se chamará Mormon Off. O ruim é que até responde a pessoa, agradeço demais, poxa, isso é uma coisa até tecnológica demais para mim, mas talvez eu não teria tempo, sabe? Porque é uma coisa que eu teria que administrar. Então, eu agradeço todas essas ideias, podem continuar, ou no próprio comentário no YouTube você está com uma ideia, você está no Spotify também, quer dar uma ideia, vai até o YouTube ali, você comenta, ou vai no Instagram do Mormon Ova. Eu sei que eu posto pouco no Instagram, perdão, eu tenho que ser mais assíduo, meu dia não me permite muitas vezes. Olha o cachorrinho latindo, estão ouvindo? Olha lá, olha o cachorrinho. Mas eu não posso fazer nada, eu já falei que os cachorros aqui, às vezes eles querem conversar junto comigo. Então, se você quer comentar, vai lá, tá? Eu sei que eu não posto muito no Instagram, mas deixa no direct, é direct que chama, né? As pessoas me mandam lá muita coisa. Beleza, pessoal? A gente tá aqui conversando 16 minutos, eu não quero ficar jogando conversa fora, porque eu sei que vocês querem conteúdo, que eu falo a respeito de percepções. Mas eu acho que é legal um bate-papo de vez em quando também, né? A gente tá vindo de um monte de assuntos aí. Volto a falar. Eu também vou ter o episódio que se vai ser o próximo ou o seguinte, não sei, os próximos aí. Vai vir mais um episódio de comentários, tá? Então você vai até o último episódio aí que eu li comentários e comente lá, que eu vou ler esses no próximo, ok? Vocês lembram da nossa regrinha, né? O último episódio no YouTube que eu coloquei sobre ler comentários, vocês comentam lá no YouTube que eu vou ler no próximo. Todos que estão ali naquele último. Fechou? Então já vai que você tava, deixa para escrever mais para frente quando ele fez, já tô para fazer já. Então se você quiser comentar lá. E também um episódio aí para trás que eu pedi ideias, né? Você vai lá também no comentário no YouTube e dê as ideias dos assuntos que você gostaria de ouvir, as minhas opiniões e percepções, tá? Aqui você não vai ver regrinhas, vou ficar lendo livro para você, não, didático, né? Por exemplo, eu gosto muito dos vídeos do canal Mormonismo Sem Censura, do Marcelo. Quem já viu os vídeos dele? Aqui acho que não tá tendo um vídeo novo e tal, né? Deve estar em alguns momentos lá na vida dele. Mas os vídeos dele são super didáticos, parece uma aula. Quem já viu? Coloca gravura e tal, e de citação. Eu aqui não, aqui é minha opinião, minhas percepções e vamos bater papo, tá? Porque coisa para falar a gente tem. Beleza, pessoal? Eu acho que a gente falou demais. Desculpa, falei demais, né? Falei demais. E agradeço você que está me ouvindo aí 18 minutos. 18 minutos. Você é um campeão, desculpa, tá? A voz às vezes falha e eu vou explicar para vocês. É que eu falo muito durante o dia. Então às vezes a voz ela vem falhando, fico rouco e tal. É interessante, né? Porque eu falo. Aí as últimas reuniões de trabalho que eu faço, por exemplo, no final do dia, eu já começo a rouquidão. Teve um dia que eu tava fazendo uma apresentação e sabe quando a voz foi sumindo? Só que eu não queria perder o fio da meada e fui falando até a voz quase sumir, igual foi agora, né? Deu uma engasgada aqui. Aí alguém falou assim na reunião que a gente tá, não estamos ouvindo, direito tá ruim. Aí eu tive que parar, tomar uma água e tal. Aqui não, aqui a gente vai direto mesmo. É simples como se vê. As coisas vão se assentando, né? É legal que é assim, a gente vai falando no começo e no meio do podcast e as coisas vão se assentando e um assunto vai acabar aparecendo, né? É como um velho ditado que eu vi uma vez, a pessoa falando assim, o balançar do caminhão ajeita as melancias. Quem já ouviu esse ditado? E é muito inteligente isso. O balançar do caminhão ajeita as melancias. Quer dizer o quê? As pessoas quando vão carregar um caminhão de melancia, eles colocam de qualquer jeito. A voz sumindo de novo.
Só que aí, quando o caminhão ele vai andando, conforme tem o balanço do caminhão, a rua, passa em algum buraco, o caminhão vai balançando, né? Vai trepidando. E com esse balanço, aí as melancias que estavam mal posicionadas, elas vão se assentando, ocupando o seu espaço. Então é um ditado bem legal, né? Que é lógico, que quando a gente começa a falar um assunto, por mais que eu não tenha nada preparado, como grandes colegas que eu tenho que fazem assuntos já preparadíssimos, leem, citação, mas eu como venho e solto um assunto e começo a desenvolver, eu sei que vão balançando aí até que as melancias vão se assentando. Aí a gente chega no assunto, né? O ruim é que alguém perguntar assim pra mim, que assunto que você falou hoje? Eu falei, eu mesmo não sei qual assunto específico a gente falou hoje, mas foi vários, né? Acho que a gente podemos mensurar assim que a gente tá falando, é um bate-papo, né? Hoje foi um bate-papo, atualizações, informações, falamos de ideias que as outras pessoas deram a respeito do certificado da locomotiva, do encontro dos ex-mormons. Olha que bacana as ideias, né? E falei um pouquinho de novo sobre o livro selado de Mormon, fiquei rouco aqui agora há pouco. E tá vendo? A gente falou um monte de coisa aqui que eu nem sei. Falamos de cachorros, né? Porque eu tenho uma hora que o cachorro latiu forte aqui. Pessoal, agradeço demais vocês fazerem parte disso. Uma vez as pessoas perguntaram assim pra mim, por que você começa falando assim, sejam bem-vindos a mais esse podcast? E eu respondi, né, no começo, né, eu queria que tivesse uma alusão à Igreja Mórmon, né, o começo do podcast. Eu falei, peraí, eu vou falar sobre o mormonismo. Então tem que ter características da corporação Mórmon no que eu vou falar ali, porque eu quero fazer um trabalho para falar as minhas percepções. E como toda reunião na igreja, não é verdade? Toda reunião na igreja, sejam bem-vindos a essa reunião sacramental, sejam bem-vindos à noite de integração, sejam bem-vindos à reunião batismal, de acha quatro que eu não lembro tudo. Mas começam com sejam bem-vindos, né? Então eu lembro lá atrás que até pensei assim no primeiro episódio, como é que eu vou começar falando, né? Aí eu falei, vamos fazer alusão a uma reunião da igreja, né? Aí eu comecei eu lembro, pode ver, se vocês quiserem ouvir o primeiro episódio lá atrás, vocês vão ver que eu tô falando sem nada, nenhuma ginga, nada. É assim, sejam bem-vindos a esse podcast, tal, bem reto. Porque aí com o tempo, né, a gente vai, sejam bem-vindos, tal, mas esse sejam bem-vindos é uma alusão às reuniões da igreja, o início das reuniões, tá? Curiosidades aí, né? Um monte de coisa, tá vendo? Falamos muita coisa. Se realmente alguém perguntar, você falou sobre o que hoje? Eu falei, eu não sei, foi tanta coisa, né? Falamos sobre muita coisa. Pessoal, obrigado. Tá, eu sei que vocês têm muitas coisas importantes para fazer. A vida de vocês é a coisa mais importante que vocês têm. E é viver que dá sentido. É você aproveitar o seu dia, seus momentos, seus horários. Então não tem como eu deixar de agradecer você por estar aqui me ouvindo 23 minutos. Aí às vezes eu fico pensando se eu tivesse do outro lado, me ouvindo 23 minutos, será que foi tão legal assim ouvir? Talvez não, né? Desculpe se eu não atendi as suas expectativas, mas não foi esse a intenção. A intenção é vir aqui bater papo com meus amigos e amigas de verdade. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.